Há muitas maneiras de pensar as origens da filosofia antiga. Eu gosto de imaginar que a filosofia antiga ela nasce fora dos muros da cidade de Troia, durante a guerra. Vocês lembram a história de Troia? É a luta entre dois agathoi, entre dois homens fortes, Aquiles e Agamemnon. Esse é o tema da Ilíada de Homero. E o canto de Homero é o canto dessa ira desvairada de Aquiles por ter subido um torto. O torto é aquele de Agamemnon ter retirado o botim de guerra de Aquiles. Gosto muito de ler uma passagem, uns versos da Ilíada, em que Néstor tenta convencer Agamemnon a não cometer este erro de retirar a escrava Briseida, botim de guerra de Aquiles. Assim diz Néstor: ainda que Agathos, Atreide, não despojes de seu prêmio o Peleide. Dá uma pausa à ira, Atreide. Eu sou quem te rogo. Tira seu furor de sobre Aquiles. Ele é o nosso muro nesta guerra má. O problema que esta passagem de Homero revela, e na verdade, todo o canto da Ilíada, é que a arete, a virtude, a cultura, a ética homérica é baseada no maior kratos, na maior força, no maior poder, um poder físico, quase. Identificando, portanto, a arete, a virtude, com a bia, com a violência. Assim, diz Néstor, ainda que você seja Agathos, ainda que, de certa maneira, a sua força, o seu poder, lhe daria o direito de fazer isso, Agamemnon não o faça. Aqui eu vejo um problema, algo que está soando estranho. Ainda que você possa, por favor, não faça isso. É interessante que esses termos, arete e bia, virtude e violência, muitas vezes presentes na Ilíada como em Díadas, né? É o caso do canto nono, em que se diz arete time tebie. Por definição, então, a ética do herói homérico é a ética da violência sem limites sociais. De fato, o que parece, depois de milhares de anos de leitura da Ilíada, nós estamos acostumados à Ilíada de certa maneira, né? O que aparece na Ilíada, e parece quase normal, é que as pessoas, esses guerreiros de diversas cidades-estado, de diversos exércitos, se reúnem para um fim comum, que é derrubar Troia. Mas isto que parece óbvio, na verdade, esta conglomeração de diversos heróis, comandantes, juntos, é algo extremamente extraordinário. Por quê? Porque a ética homérica, e a prova é a própria narrativa da Ilíada, ela não comporta, não tem as ferramentas sociais, éticas, culturais que comportem esta junção de diversos guerreiros para um fim comum. Isto é, aquilo que a ética homérica, a maneira de se pensar a estruturação social, as relações sociais entre os exércitos fora dos muros de Troia, esta ética ela não comporta algo que se começa a sentir já no texto homérico, a fala de Néstor é um pouco nesse sentido, como algo necessário. A polis, a cidade. Aprendemos com Jean-Pierre Vernant esta profunda relação da polis com a cidade, da cidade com o surgimento da filosofia. Vernant tem muita razão de que a filosofia ela só pode nascer dentro da polis. Mas aqui eu quero ir num caminho um pouquinho diferente e perceber como, quase como um exercício de pensamento, portanto, que é a não polis que dá origem à filosofia. De certa maneira, a falta daquilo que é a estrutura cultural da polis, que clama pelo nascimento de uma nova cultura. E esta nova cultura é inaugurada exatamente pela filosofia. Esta impossibilidade, portanto, da polis, bem representada pelo conflito que é narrado na Ilíada, porque
só se tem ferramentas de violência, só se tem a força para resolver os problemas, ela clama por nascer, portanto, algo novo, uma nova lógica, uma nova ética, representada pela filosofia. E assim, Aquiles e a sua ira se tornam uma metáfora da selvageria heróica, oposta a algo diferente, algo civilizado, a ética políades, a ética da polis. Não é por acaso que Apolo, que é o deus da cidade por excelência, deus filósofo, deus da sabedoria, dá uma bronca em Aquiles. Dá uma bronca lá no canto 24 da Ilíada. Vamos ler. Diz Apolos, Aquiles, que não tem juízo, são, na mente malsinada, não é flexível de ânimo. Selvageria é só o que ele conhece. Feito um leão, fortíssimo e soberbo. Aquiles é exatamente o homem apolis, um termo que Aristóteles usará lá na Política, lá no primeiro livro. Um homem sem polis, o homem apolítico, por excelência, portanto, que é inferior ou superior ao ser humano, dirá Aristóteles, besta ou Deus, desejoso de luta por natureza. Assim, a humanidade do ser humano, o fato de sermos humanos, vai começar a ser definida pela nossa politicidade. Aquiles não é gente, é menos que gente ou é mais que gente, mas não é gente, porque não é político. Porque a arete políades, a virtude cidadã, é que começa a definir a humanidade e, portanto, também a desumanidade, no caso de Aquiles. Não acaso, se quisermos voltar para as tradições da Guerra de Troia, é Ulisses que ganha a guerra. Ulisses Polítropos, ou Ulisses astuto, através daquela famosa astúcia do cavalo de Troia, que permite invadir a cidade de Troia com um estratagema absolutamente não militar, mas com a enganação. Não preciso contar a história, vocês sabem. Não é acaso, então, que as tradições da Guerra de Troia, uma guerra que dura por mais de 30 anos, né, pelo menos aquelas contadas na Ilíada, é uma guerra que se resolve com uma solução política, uma solução pela inteligência, pela astúcia do homem muito astuto que é Ulisses. Ulisses, então, acaba, nesta minha tentativa de narrativa das questões, Ulisses acaba, então, sendo ele próprio o representante dessa nova ética, dessa nova cultura que ganha a briga política pela inteligência e não pela violência, não pela força. Um outro grande mestre da Grécia, como o definirá Platão junto com Homero, Hesíodo, é também fortemente comprometido em enfrentar aquela que, em termos modernos, poderíamos chamar de uma crise de paradigmas da ética arcaica, da cultura arcaica, e que a Grécia vive neste momento de passagem em que estão surgindo as primeiras cidades. Em seus trabalhos Os Dias, tanto no início deste belíssimo poema, quase um almanaque do mundo antigo, As Duas Lutas, tanto no célebre mito do Prometeu e Pandora, e especialmente no mito das 5 idades, que desenha um pouco a primeira parte desse trabalho Os Dias, Hesíodo enfrenta fortemente este problema de como a cultura deve mudar, precisa mudar. Remeto, para quem estiver interessado em ler o poema de Hesíodo, para a belíssima tradução do amigo Já Torrano. A mensagem central do Hesíodo é aquela que é contida no célebre provérbio, que é citado depois por Diógenes Laércio, por Platão, por Ovídio, por muitos outros autores da nossa querida antiguidade, e que aparece no templo de Delfos, e que eu gostaria de considerá-la nesse momento como uma síntese desta nova ética políades. A mensagem é nada em excesso, medem agam, nada
será feito em excesso, com um claro enfrentamento, portanto, da violência em todas as suas faces, tanto a face da guerra como até a face da violência cidadã também, que é o problema de Hesíodo. Entre o sétimo e o quinto século antes de Cristo, então, a Grécia está comprometida em elaborar uma solução para esta crise da ética e da cultura arcaicas. E que creio poder resumir de maneira muito didática, mas com uma certa tentativa de acertar na descrição um pouco global daquilo que está acontecendo entre poesia, filosofia, teatro, até medicina, história nesse período. Então, as soluções apontadas são duas. Eu resumo elas com duas palavras: a solução da lei e a solução da alma. Pela construção, portanto, da cidade, se dá a solução da lei. Pela construção de um indivíduo, da alma como palavra antiga para indicar o indivíduo hoje, talvez, se dá a solução da filosofia. A lei, a construção de uma cidade com lei, uma cidade fundada fora lá dos muros de Troia, quando os guerreiros precisam achar ferramentas cidadãs para poderem colaborar para o fim comum, é obviamente a solução mais fácil, mais óbvia. Entra em cena a lei para transformar um exército numa cidade, transformar uma individualidade extrema da ética arcaica, o eu, como única medida do poder, do mundo, das decisões, para o nós. A tentativa de transformar um espaço de guerra num espaço de colaboração. Uma passagem exemplar desta solução da crise pela fundamentação na lei de uma nova cidade é o apólogo do belíssimo diálogo platônico Protágoras, lá da página 320c para frente. O tema do diálogo é certamente o tema da virtude, uma virtude que deve ser ensinada, mas o pressuposto disso é o mito que Platão conta lá no começo de Protágoras, na verdade Protágoras conta lá no começo do diálogo platônico, que é o mito de Epimeteu e Prometeu. Este mito exemplifica, como um mito de fundação, o surgimento da cidade, pelo fato que naturalmente os seres humanos têm esta virtude da cidadania. Remeto à leitura do Protágoras, obviamente, para quem estiver interessado, mas historicamente a solução pela lei ela é uma solução que passa por personagens centrais, como é Solon, por exemplo, o grande legislador da Grécia. Solon que, na sua autorreferência, de certa maneira, quando ele pensa sobre o próprio trabalho, vai dizer que o projeto dele foi tentar construir uma constituição, uma lei entendida como constituição, claro, que resistindo às pressões tanto dos ricos como dos pobres, as pressões por uma reforma agrária, por exemplo, igualitária, e resistindo também, aliviando ao mesmo tempo, porém, a exploração do campesinato por parte da aristocracia fundiária. O que é fundamental na obra de Solon não é somente a Constituição, mas a autoconsciência, portanto, de qual é o papel do legislador e qual é o sentido da lei, qual é o sentido da Constituição. E uma lei que lida o tempo todo com seus limites, com os limites daquilo que você pode, de fato, legislar, mas com os limites que a lei impõe para a vida cidadã. Limites que fundamentalmente passam pela escrita da lei, a escrita que define a sua universalidade. E na escrita, é claro, a lei e a filosofia se encontram muito próximos. Diz, então, um fragmento de Solon: escrevi, a lei, claro, da mesma forma, homoios, leis para o nobre e para o plebeu, para o agathos e para o kakos, adaptando para cada um, uma reta justiça. É uma justiça que é para o pobre e para o rico. E é claro que o sentido mais próprio da lei, provavelmente, é o sentido da medietas, como dirão os latins depois, do mesum, do meio, do justo meio.
cito mais dois fragmentos do Solon. Eu, como no meio de dois exércitos, fiz a mim mesmo como limite, como Horus. Não permiti nem a uns nem aos outros de ganharem injustamente. A lei e o legislador, enquanto personificação desse sentido da lei, como muro que divide a violência na cidade. A possibilidade de pacificação se dá através desse muro em que a lei permite manter os dois exércitos, dos pobres e dos ricos, divididos. É claro que depois de Solon, a cidade não é mais a mesma. A dimensão política se torna superior à dimensão da violência, dos grupos ou dos exércitos. Solon, isto é, a lei, ensina para a cidade a viver enquanto cidade. E ensina, obviamente, o perfil de um homem novo que a cidade precisa, que não será mais o Aquiles, o Agamenon, mas que será mais Ulisses, portanto, né? Um homem que possui novas virtudes. Entra em cena o astucioso, mas que não é mais astucioso pela enganação. Entra em cena o Sofós, o sábio. O homem precisa ser mais Sofós do que Agathos no sentido do Kratos e da Bia, isto é, do poder e da violência. Exemplos belíssimos dessa redefinição do papel do homem novo que se espera para a cidade são, por exemplo, os fragmentos do Xenófanes, que se opõe duramente a uma outra forma que era muito presente de representação da violência, que era aquela do esporte, do esporte no mundo antigo, das Olimpíadas, por exemplo. Xenófanes reclama de que um herói que ganhou as Olimpíadas tinha muito mais valor na cidade do que uma pessoa inteligente e sábia. Então, tenta mostrar a necessidade de que a cidade reconverta toda a sua representação do que é bom, do que é o melhor cidadão, do âmbito da violência, da força física, inclusive do esporte, que é uma forma disso, segundo Xenófanes, para que considere como o mais importante o homem mais sábio politicamente. E o outro, obviamente, é a belíssima tragédia As Eumênides de Ésquilo, que é uma tragédia que vai construir exatamente o consenso, vai tentar construir o consenso cidadão para a superação da vingança de sangue entre as famílias e a remissão dos conflitos dentro da cidade para o tribunal, para o Areópago, né? O Ésquilo também, o Eumênides de Ésquilo tem belíssimas traduções para a língua portuguesa e vocês poderão ler com muito proveito. Essa solução da lei tem também um outro protagonista importante, que é o Clístenes. O Clístenes, ele opera fundamentalmente uma grande mudança com relação ao Solon. O Clístenes introduz, que é autor de uma nova Constituição ateniense, em 505, ele introduz um novo conceito. Ele passa da eunomia, da boa lei, para o conceito de isonomia, isto é, uma lei que é igual para todos. Não mais dividindo, portanto, a cidade entre aristocráticos e populares, por exemplo, mas criando, historicamente, esta divisão de Atenas em Démoi, que independe da estrutura prévia familiar, das famílias, dos clãs, né? que haviam ficado até então. A igualdade, portanto, para Clístenes, se aprofunda no sentido de uma indistinção dos cidadãos entre ricos e pobres. A lei é realmente igual para todos. E a isonomia, como conceito, vai muito além do problema imediato da lei. A isonomia se torna um conceito, se torna quase que o coração da reflexão e da cultura antiga a partir de então. Nós temos, por exemplo, o uso da isonomia em toda a literatura médica, né? O equilíbrio dos vários órgãos que garante a saúde. Então, o equilíbrio, a isonomia se torna um conceito-chave para entender tudo. Mas é um conceito que vem dessa reflexão que a lei traz de solução da grande questão de como manter a cidade unida, né? E também, obviamente, não posso não citar um trecho belíssimo das Suplicantes de Eurípides, que vai exatamente definir o consenso social, político, sobre esse conceito de isonomia. Leio Eurípides: ninguém para a cidade é mais nocivo do que um tirano. Quando, por primeira coisa, não existem leis comuns,
mas comanda um só, após ter feito da lei uma propriedade privada. E este já não é mais igualdade. Por outro lado, uma vez escritas as leis, o fraco e o rico têm igual justiça. É permitido aos mais fracos, quando acusados, responderem da mesma forma que os mais ricos. E o menor vence o maior, se a justiça estiver do lado dele. Vocês percebem, então, que é uma inversão da lógica do poder, graças à escrita da lei. A escrita da lei que garante a justiça. Então, essa educação ao respeito da lei se torna o coração da formação do cidadão. E é confiada essa educação não a agências específicas, como mais ou menos é hoje, as escolas, por exemplo, mas é confiada à própria vida política. A cidade, então, opera um esforço extraordinário de educação permanente dos próprios cidadãos através da vida política. Como dirá depois Simônides, muito depois, polis andra didaskein. A cidade forma, ensina aos seres humanos. E os lugares são, para além da agorá, da democracia direta, certamente o exército, as festas religiosas, um exército de hoplitas, nesse momento, um exército democrático, as festas religiosas e, obviamente, o teatro. Aquilo que eu sempre, brincando um pouco, chamo da novela das 8 do mundo antigo, onde todo mundo ia. Era um pouco a referência cultural que entrava em diálogo com a cidade. Paul Veyne vai dizer que o teatro opera uma dupla ação simultânea. De um lado, interpreta a cidade, faz a cidade se espelhar e espelha a cidade, e do outro lado, forma fundamentalmente o cidadão para os novos valores que são requeridos. E aqui nós poderíamos citar todas as grandes tragédias, especialmente as Eumênides já citamos, Prometeu e Edipo Rei, sobre a relação homem-deus e uma redefinição disso, Medeia, Antígona, para essa também discussão sobre a capacidade que o ser humano tem de cumprir com os próprios projetos. Ou não. Uma belíssima comédia nesse sentido, que pode ser lida com grande proveito, são as Rãs de Aristófanes, onde a partir de 1013, do verso 1013, há um diálogo ultramundano entre Ésquilo e Eurípides, representado na comédia aristofânica, onde se desenha uma certa autoconsciência do papel político que o dramaturgo sentia ter naquele momento. A lei, neste momento, ela é congruente com a justiça. Há uma indíada, nomos dicaios. O que a lei diz é o justo. E, portanto, o que é justo é o que está escrito na lei. E Sócrates, finalmente chegamos em Sócrates, é exatamente a personagem conceitual, ao mesmo tempo que dramática também, para usar uma terminologia de Deleuze, né? Essa personagem conceitual que reúne nele um pouco todas essas tendências históricas daquele momento, né? Sócrates, não precisa de apresentações, obviamente, ele, enquanto personagem dramática de Aristófanes, de Platão, de Xenofontes, se torna a síntese conceitual da ética da polis. Há uma passagem, entre outras, que eu gosto de citar, significativa na vida de Sócrates, que mostra essa profunda ligação, essa profunda adesão à solução da lei que Sócrates próprio estava revelando. E em plena guerra do Peloponeso, Atenas, conduzida por Alcebiades e mais 9 generais, vence a Batalha das Arginusas. Mas vence esta batalha com gravíssimas perdas. Fundamentalmente, perdas que foram devidas a uma estratégia que permitiu a vitória graças ao abandono dos náufragos. A democracia ateniense, e essa é uma prova de que ela de fato funcionava, ela é tão forte que depois de voltarem os generais, as primeiras notícias eram muito boas, ganhamos uma batalha importante contra Esparta, mas quando começaram a voltar os náufragos que haviam sobrevivido, a história contada foi: ganhamos às custas do povo, às custas dos náufragos. E aí, a cidade chama os 10 generais e coloca eles no banco dos imputados, nos bancos dos réus. Isso é fundamental. Você colocar 10 generais para serem julgados pela democracia
Eu diria que muitas democracias modernas e contemporâneas não conseguiram ainda fazer estas comissões da verdade. Sócrates, casualmente, neste ano, casualmente mesmo, é buleuta, isso é um dos 501, desculpem, juízes populares que vão julgar este caso. O povo oscila nesse julgamento e, de certa maneira, coloca Sócrates num problema. A minoria da qual Sócrates faz parte está defendendo a lei, enquanto a maioria, um pouco instigada por demagogos, quer uma solução muito violenta da questão. Qual é a solução violenta? É uma questão de exceção formal. O povo quer que os 10 generais sejam julgados em bloco pela responsabilidade que tiveram na batalha e sejam, obviamente, condenados por isso. Sócrates e a minoria diz, não, a lei nos impõe verificar a responsabilidade de cada um dos 10. Veja que interessante, esta é uma exceção formal, uma questão técnica, mas que é uma questão que revela como a discussão sobre a lei é importante nesse momento. Uma lei que é garantista da verificação da responsabilidade de cada um dos 10 generais, e não uma lei que permite ao povo se vingar, de certa maneira, no calor do momento, rapidamente dos 10 generais. A solução é uma solução, infelizmente, demagógica e uma solução que coloca Sócrates e a minoria em maus olhos frente ao povo. Os 10 generais são condenados, fogem, a maioria deles, e isso cria, obviamente, aumenta a inimizade de Sócrates para com o povo. Neste caso, nós temos talvez a única frase que tem chance de ser uma frase histórica que Sócrates teria pronunciado. Não faria nada, teria dito Sócrates, segundo os memoráveis de Xenofontes, não faria nada que não estivesse de acordo com as leis. Dikaios nomos. Justo e lei são a mesma coisa. Sócrates adere à lei como muro para a garantia, como diria Sol. Portanto, o Sócrates que o Xenofontes nos apresenta é um positivista jurídico, ante litteram, de certa maneira. Né? O mesmo é viver na lei e ser justo, diz numa outra passagem. Aos deuses é agradável a identidade entre o que é justo e o que é conforme à lei. Não muito diferente, talvez, o Sócrates que nos é apresentado no Criton, por exemplo, de Platão, naquele célebre problema que ele tem de fugir ou não para um exílio depois da condenação à morte, e Sócrates imagina que as leis lhe façam um discurso, e esse discurso vai no sentido exatamente de um certo positivismo jurídico, isto é, se você respeitou a lei até agora, você vai ter que respeitar a lei quando ela te é desfavorável. Então, a personagem de Sócrates, estamos concluindo essa aula, é de certa maneira, uma encruzilhada teórica. De um lado, Sócrates é o herói da ética política, baseada sobre o respeito da lei, até um certo positivismo jurídico. Porque ele é o herói, o novo herói, o homem novo que se esperava, da polis enquanto projeto ético, educador do ser humano. A polis enquanto militância ideológica, de certa maneira. Nós queremos a polis, queremos defender a polis para não cairmos de novo em Troia, né? Fora dos muros de Troia. Mas, ao mesmo tempo, e aí está a tensão dessa personagem, com a morte de Sócrates é provada a fragilidade e, em última análise, até a falência da polis e dessa sua nova justiça baseada na formalidade da lei, nessa congruência entre nomos e dikaios. Como é possível que a cidade mata o mais sofós? Vão dizer os seus discípulos, entre eles Platão. Como é possível que a cidade que é justa mata o homem mais justo? E aí começa a crise, se dá esta contradição. A crise em que Atenas, a polis da lei, se encontra, abre, portanto, as portas para a outra solução que deixamos de lado aqui, até agora, que é a solução da alma, que é a solução da construção de um novo indivíduo, baseado sobre novos valores, mas que não passa pela lei, passa por concentrar-se na formação dessa nova alma. O tema da alma será o tema, objeto de análise do nosso segundo momento.